Frei Henrique de Coimbra, o homem que realizou a primeira missa em solo brasileiro com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Existem algumas coisas que precisamos falar a esse respeito e vamos aproveitar a presença do Frei e já vamos agendar a sua missa de sétimo dia. Toca a música! Em todos os conteúdos escolares em que formos pesquisar sobre este personagem de nossa história, encontraremos invariavelmente Frei Henrique de Coimbra. Nascido em Coimbra por volta de 1465 e podendo ser reconhecido também por Frei Henrique Soares de Coimbra ou o Indefectível, este frei nunca atendeu por este nome e aí está o caso de personalidade que entrou para a história do Brasil e de Portugal com o nome errado. Segundo o livro Lendas das Índias de Gaspar Correa, livro que ficou por mais de 3 séculos e meio nas empoeiradas prateleiras de bibliotecas e arquivos, consta a partida festiva da grande frota de Cabral e o nome por inteiro do frade histórico, Frei Henrique Soares. Mas como isso foi acontecer? O apêndice de Coimbra não existe. Os escritores usaram a cidade de nascimento pelo seu verdadeiro nome. Antigamente, os frades eram conhecidos apenas pelo seu nome de batismo, ou seja, Frei Pedro, Frei Antônio, Frei José, fazendo com que seus sobrenomes de família se perdessem com o tempo, numa época em que não haviam registros fáceis, como hoje em dia. Então os primeiros historiadores do autor da primeira missa do Brasil o denominam apenas por Henrique. Os historiadores vieram posteriormente apenas e acrescentaram o de Coimbra por saber sua cidade natal e para diferenciá-lo dos seus homônimos. Estava aí feito um erro que duraria séculos para se desvendar. Frei Henrique só se fez monge depois de homem maduro. Antes disso, era magistrado do mais alto posto. Foi desembargador da Casa da Suplicação de Lisboa, o mais alto tribunal do sistema judiciário português, no antigo regime. Não se conhece as razões que levaram Henrique a trocar a toga de um magistrado proeminente pelo burel humilde de um franciscano. Certo é que um dia foi bater à porta do convento dos franciscanos, na vila de Alenquer, para lá professar os seus votos. Mas a sorte que o guiou como magistrado o acompanhou para dentro do claustro. Em poucos dias, Frei Henrique era uma das figuras proeminentes da ordem. Estar enclausurado não o fez perder os seus contatos no mundo. Um exemplo disso foi o prestígio que gozava junto à corte de Dom Manuel, o monarca dos grandes descobrimentos. Segundo consta, Dom Manuel gostava de tirar o frei do claustro para pedir conselhos sobre negócios, e foi por muito confiar no talento e nas virtudes do agora frei que Dom Manuel lhe deu a incumbência de ir à Índia na frota de Cabral, como prelado e superior a todos os frades, assim nos méritos como na autoridade da pessoa. Quando os portugueses tiveram o primeiro contato com os índios brasileiros, a primeira missa ocorreu em solo baiano, mais precisamente no local em que intitularam Porto Seguro. A primeira missa foi em 26 de abril de 1500, um domingo. Henrique fincou a cruz em solo e Pero Vaz de Caminha registrou estes eventos sobre o céu da Nova Terra e citando também o autor das missas como Frei Henrique de Coimbra. Mas ele não foi o único frade presente. A frota de Cabral transportava também mais 7 frades. Foram eles
Frei Gaspar, Frei Francisco da Cruz, Frei Simão de Guimarães e Frei Luís do Salvador, 4 pregadores e excelentes letrados. Depois, Frei Mafeu, sacerdote, organista e músico, que podia ser parte na conversão das almas, havendo experiência certa de que o demônio também se afugenta com as suavidades das harmonias. Frei Pedro Neto, corista de ordens sacras, e Frei João da Vitória. Segundo as crônicas, teria ele se familiarizado de tal maneira com os índios que queria ficar por aqui com um ou outro dos seus dirigidos. Cabral recusou e, por conta das estritas ordens régias, ordenou para que todos seguissem para as Índias. É lá, nas Índias Orientais, que o catequismo do Frei começa a tomar corpo. Chegaram até a querer matá-lo por traição, mas Cabral conseguiu impedir. Aí começaram a trazer almas e mais almas para a Igreja Católica. Em Angediva, em poucos dias, batizaram 23 indígenas rapidamente. Em Calicut, os missionários portugueses conseguem conversões numerosas e inesperadas. Uma delas é a de um jogue, sábio, vidente local e de formidável ascendência sobre os povos das costas de Malabar. Seguindo o jogue, vêm os Naires, nobres que arrastaram uma multidão de conversos. O problema foram os negociantes maometanos, que viram os negócios sendo prejudicados e deflagraram uma revolta. É uma carnificina brutal. 3 dos frades foram esquartejados, mortos a fio de espada. Frei Henrique e seus outros 3 companheiros sobreviventes, feridos, iriam ter a mesma sorte que os primeiros, quando Cabral surge com as suas tropas. Inicia-se o combate. Os gentios derrotados fogem em debandada. Os franciscanos são transportados para bordo da nau Capitânia. Curam-se. Meses depois, lá estão, muito além, em Coxim, com Frei Henrique à frente, familiarizado com os indígenas, pregando. É aí que as virtudes cristãs do oficiante da nossa primeira missa mais se inflamam de ardor e abnegação. Entende que não deve dar o exemplo da pobreza evangélica e não ser pesado aos cofres da armada. Assim sendo, todos os dias, com os companheiros, sai a esmolar pelas ruas. O que sobra ao essencial para o dia, vai ele próprio distribuir aos mendigos. Esses gestos, em todos os tempos e em todos os povos, produziram sempre forte fascinação. Frei Henrique Soares logo se vê transformado em um herói em Coxim. A veneração chega ao auge quando uma epidemia contagiosa irrompe na cidade. Frei Henrique está no seu período mais agudo de atenção religiosa. Não dorme, não come, não repousa, lida noite e dia com os moribundos e se encarrega de dar sepultura a todos os cadáveres. As conversões depois disso fazem-se em massa. Erguem-se capelas nos 4 pontos da cidade. Cabral anuncia seu retorno ao reino. Vai abrir as velas de suas naus. Frei Henrique acredita que faz-se mister novos frades, muitos outros frades, e que seria de boa política acompanhá-lo. Irá dar conta ao rei dos trabalhos das missões e pedir o maior número de missionários possível para a maior colheita de almas e engrandecimento de sua religião. A frota chega a Portugal em meados de 1501. Dom Manuel recebe o frade sem poder conter-se de tanta alegria. Este quer logo voltar com um novo grupo de franciscanos missionários. No entanto, o rei reivindica seus serviços na corte. Frei contra-argumenta. E as almas que vão ficar sem salvação lá na outra banda do mundo? Dom Manuel corta a questão habilmente. Nomeia-lhe seu confessor e bispo de Celta.
Nomeado bispo em 1505, não aceita de imediato. Desempenha antes algumas missões diplomáticas a pedido do rei. Uma delas é a de dar pêsames a Dom Fernando de Aragão pela morte de sua esposa Dona Isabel, a católica. Em 1511, Frei Henrique Soares foi comissionado pelo Papa para visitar as Irmãs de Santa Clara na Vila do Conde. 2 anos depois é chamado a Roma por Leão X para fazer o relatório jurídico do martírio de Gonçalo de Vaz, que morreu na África. Frei Henrique Soares, ou Frei Henrique de Coimbra, como ficou conhecido, falece aos 14 de setembro de 1532 em Olivença, cidade localizada na circunscrição de sua diocese. Sepultam-no na igreja de Madalena, sua catedral. Frei Henrique Soares morreu pensando que sua maior glória teria sido ser bispo de Celta, ou talvez missionário desbravador das Índias Orientais. No entanto, foi célebre por outra razão. Certamente ele próprio não terá compreendido a grandiosa significação daquela simples missa campal que o destino o fez rezar nas praias brasileiras, tão importante que a data, 26 de abril, tornou-se feriado na cidade de Belmonte, em Portugal, terra natal de Pedro Álvares Cabral. Então é isso, meus amigos, assinem meu canal e lembrem-se, eu estava lá.